mais uma atração gratuita e aberta, inclusive às segundas-feiras, o Jardim Botânico de Copenhague. Ele fica praticamente no mesmo terreno do Museu de História Natural, só que aqui é de graça. É espécie que não acaba mais, e elas são todas assim, ao ar livre, todas com as suas devidas plaquinhas. Eu estou absolutamente encantada com esse jardim botânico. A gente se acostuma com os que a gente tem no Brasil. Claro, o de Curitiba é lindo, muito melhor do que o de São Paulo ou do Rio, na minha opinião. Mas a diversidade de espécies desse aqui, eu nunca na minha vida ia imaginar ver um botânico assim em Copenhague. Fui checar o preço do ingresso para entrar na estufa. 60 coroas dinamarquesas, vou colocar a conversão em reais aí na tela para vocês. Ou 105 se vocês quiserem um combo com o Museu de História Natural e o Museu Zoológico. Eu acho interessante para quem tá com tempo e quem tá afim de ver esse tipo de atração. Eu vim aqui para ver o parque mesmo, tá? Então assim, é muito legal, parece ser muito legal, cheio de espécie, parece que tem a Casa das Borboletas lá dentro. É interessante, mas aí vai do seu bolso. Aqui, a parte de fora é 0,800. Tá aqui mais uma opção de passeio grátis para vocês. Eu adorei esse jardim botânico, certamente um dos meus favoritos. Não vou dizer que é o número 1, porque o número 1 para mim continua sendo o Jardim Botânico de Denver. Aí vocês devem estar se perguntando, que raios eu fui fazer em Denver? Quem vai para Denver? Ninguém. Mas eu tava lá no Colorado por ocasião do show do Vardruna uns anos atrás. E aí eu tinha um dia de folga e eu aproveitei para conhecer o Jardim Botânico lá em Denver antes de voltar lá para Califórnia, onde eu estava estudando. Então, o Jardim Botânico de Denver é sensacional, é fantástico. Mas esse daqui também é bem bacana e eu não esperava mesmo, num país nórdico, achar um jardim botânico tão diverso. Essas estátuas são engraçadas demais. Eu tô tentando aqui fazer um nome, uma legenda para elas. Eu tô com dificuldade em escolher alguma coisa apropriada, porque olha a cara da primeira pessoa aqui e olha a posição a lá Michael Jackson da segunda. Coloquem aí pra mim, que nome vocês dariam para essas estátuas? Ou que tipo de conversa elas estariam tendo? Olá! Castelo de Rosenborg. Hoje tá fechado, mas a gente só queria ver do lado de fora mesmo, então tá aqui. O castelo em si é um museu, uma coleção real, óbvia, da realeza daqui, da Dinamarca. Mas o parque que tem aqui atrás é lindo demais. Já vale pelo parque. E uma coisa que eu tenho percebido aqui, em toda parte, é que os locais, os dinamarqueses, né, eles frequentam muito os parques. Eles tiram mesmo o tempo deles para sentar na grama, tomar um café, uma cerveja, ler um livro, encontrar com os amigos, tomar um sol. Não é à toa, né, que são considerados o povo mais feliz do mundo. O lugar é seguro, o lugar é limpo, eles têm o trabalho deles, eles têm tudo o que eles precisam, são sustentáveis.
tem lazer, lugares maravilhosamente lindos para se ver e passar o tempo. Aqui é uma universidade. E aqui mais dois símbolos de Copenhague, a prefeitura e o hot dog. E aqui do outro lado da prefeitura, nós temos o Tivoli Park. É um parque de diversões. Aqui na frente, ó, do lado esquerdo, já adiantando, eu vou chegar mais perto. É a estátua de Hans Christian Andersen, o mesmo do Conto da Pequena Sereia e tantos outros. E o Parque Tivoli é um dos mais lindos que eu já vi. Parque de diversão sensacional. É lindíssimo lá dentro, mas é pago. Então, dessa vez não tem biscoito. E olha que interessante, a estátua tá olhando bem pro parque. O dogão mais tradicional daqui de Copenhague. Em 32 dinheiros você acha as barraquinhas na cidade inteira. E é gostoso. Tem vários tipos de salsicha para escolher, vários recheios. Gente, deu algum ruim ali agora há pouco. A gente tava aqui de boa comendo hot dog e a gente começou a escutar um monte de sirene e a gente viu uma fumaça saindo dali do meio. Parecia um carro. Sabe quando o carro dá ruim e começa a sair fumaça de dentro do motor? Parecia aquilo. Mas agora tá cheio de camburão ali, coisas do tipo. Eu não sei reconhecer se é a polícia ou se é o bombeiros dele aqui que tem outra cor. Mas tá tudo interditado ali. A área tá isolada, mas tem bastante gente lá. Então eu não sei se foi alguma suspeita de bomba, não sei. Algum acidente muito feio, alguma coisa aconteceu. A gente conseguiu passar aqui para vir na estação central e eles estão realmente tirando todo mundo de perto. Então tem alguma suspeita ali, sim. Melhor não ficar perto não. Tô indo, fui. E olha só, pertinho do parque. Vocês sabiam que os mundialmente famosos Lego são daqui da Dinamarca? Vou lá dar uma olhadinha. Nunca tive um Lego na vida, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa loja da Lego em Orlando, eu queria comprar o Lego dos Simpsons. Não cabia na minha mala, né? Aqui eles têm um monte também, mas esse do Friends, gente. O Mickey e a Minnie estão meio prejudicados, né? O castelo da Cinderela tá melhor. Igualzinho. Coitado do guarda, até a pomba na cabeça. Passando a loja da Lego, que tá ali embaixo. Mais um pouquinho à frente na rua, ainda no sentido da estação central aqui de Copenhague, tem a praça de alimentação do Tivoli. Para quem tiver interesse, o ingresso aqui custa 145 coroas. Os brinquedos são pagos à parte, então você paga 145 só para entrar, fora o acesso às atrações. Se você tiver o cartão Copenhagen Card, tá inclusa a entrada. À noite tem o show das luzes aqui, é super bonito no lago. Eu lembro que a gente ficou até de noite para ver o show. É estilo Disney, assim, é bem bonito. Deve estar meio ruim de ver por conta do sol, mas aqui é a estação central de Copenhagen. Logo aqui na frente tem uma entrada do Tivoli também. Ainda tem bastante polícia ali na frente do parque. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Dizem que é briga de gangue, tá? Negócio de futebol, sei lá, torcedor, sabe? Quando começa a dar problema. Estão dizendo que é isso, mas eu não boto minha mão no fogo, não. A gente entrou lá na praça de alimentação do Tivoli, que é realmente aberta ao público e tem uma vista muito boa para dar um tempo até as coisas normalizarem aqui ao redor. E aí seguraram a galera lá dentro por um tempo e depois liberaram. Então, se tinha alguma coisa errada, levaram para longe daqui.
Ai, 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 a gente tava falando, né? Nossa, a Dinamarca, um dos lugares mais seguros do mundo, Copenhague, uau. Meia hora depois, suspeita de bomba. Esquisito. E o mais engraçado é que a desesperada sou eu, né? A pessoa que não tá acostumada com essas coisas entra em pânico. Mas a galera daqui nem se moveu, nem manifestaram a menor preocupação. Acho que pra eles, não sei, a galera daqui tem outro estado de espírito. Meus queridinhos aqui. Deixa eu ver se tem algum novo aqui. Ó, Ásia. Quero mandar um abraço pro rapaz da loja de jogos de tabuleiro que tratou a gente maravilhosamente bem. Ele ia fechar a loja cedo e ele gentilmente avisou que a gente tinha pouco tempo para ficar lá e por livre e espontânea vontade ele devolveu metade do que a gente pagou para ficar lá, porque você paga o que você consome, mas paga também para usar os jogos, é como se fosse um passe diário. Como a gente tinha pouco tempo, ele achou por bem devolver metade do dinheiro e eu achei isso de uma honestidade tão legal. Vou colocar na tela para vocês o endereço da loja, caso vocês estejam aqui, caso vocês gostem, se interessem. Vocês sabem que eu sou louca por jogos de tabuleiro, tem até vídeo aqui no canal mostrando jogos que a gente tem em casa. Eu recomendo sim que vocês passem lá na lojinha dele, tomem uma cerveja barata, café, tem tudo lá que vocês precisam para uma tarde ou uma noite super agradável de jogos. Mais um parque muito legal aqui, ele fica do lado do castelo de Rosenborg, só que a entrada é pelo outro lado, tá? Então não desanimem, tá aqui o parque, fim de tarde, tá bem bonito. Mais uma estátua de Hans Christian Andersen aqui. E chegou a hora de eu me despedir de vocês. Segunda-feira, já são 7 e pouco da noite, amanhã cedinho a gente volta pra Polônia. E vocês devem até estar perguntando, né? Nossa, mas segunda-feira? Sim, aqui é feriado. Assim como na Polônia, a Páscoa vai até segunda. Começa na quinta, igual aí, quinta-feira santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa e segunda-feira também. Então até por isso que hoje, apesar de ser segunda, a cidade aqui estava relativamente vazia. Como vocês podem ver, tá mais vazia do que ontem. A gente veio aqui os 3 dias e esse lugar é tão lindo, tá tão ensolarado. Esse dia a gente deu tanta sorte, assim como em Oslo, que valeu muito a pena voltar aqui para curtir o entardecer. É lindo demais, é muito lindo. E se eu puder voltar aqui, eu volto sim. É uma cidade pautada na igualdade, na diversidade. Aqui, apesar de não ter o mesmo histórico de miscigenação que a gente tem no Brasil, a diversidade que se encontra nas ruas aqui é absurdamente maior e elas todas coexistem de boa, muito de boa. Questão de limpeza, questão de tratamento aos turistas, sustentabilidade, qualidade de vida, são coisas aqui que surpreendem assim absurdamente. Então recomendo para vocês. Não é das cidades mais baratas do mundo, como vocês bem sabem, né, os países nórdicos em geral são bem caros, mas vocês também puderam ver no vídeo que dá para fazer muita coisa aqui sem pagar nada. A única atividade que eu paguei foi justamente o passeio de barco e é opcional. Ninguém precisa fazer isso a menos que realmente queira. É que eu amo mesmo navegar, então para mim foi ótimo. Estão mexendo aqui na banquinha do dogão. Enquanto isso, para evitar o barulho, vou aproveitar e me despedir de vocês. Beijo grande, até a próxima e tchau, tchau.